Fala aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos de novo aqui ao canal. Olha só, Nick na área, trazendo para vocês mais um super vídeo. Vamos começar lendo Eclesiastes, vamos ler a palavra de Deus juntos, preste atenção. Em Eclesiastes 4, de 7 a 8, diz assim: Então, considerei outra vaidade debaixo do sol, isto é, um homem sem ninguém, não tem filho nem irmã, contudo não cessa de trabalhar. E seus olhos não se fartam de riquezas. E não diz: para quem trabalho eu, se nego a minha alma aos bens da vida? Também isto é vaidade e enfadonho trabalho. Seguindo agora, vamos ler 1 Crônicas 16:35. Esse versículo vai dizer o seguinte: Salva-nos, ó Deus da salvação, congrega-nos e livra-nos das nações, para que demos graças ao teu santo nome e nos gloriemos no teu louvor. Glória a Deus nas maiores alturas. Vamos se ligar, hein? Vamos se ligar. O que diz? Salva-nos. Quem é que salva? Deus, somente em Cristo Jesus. Confira na sua Bíblia em João 3,16. Leia esse versículo na sua Bíblia. E o que a salvação faz conosco? Congrega-nos. Para quê? Para que demos graças a Deus e nos gloriemos no louvor a Ele. A Deus demos glória. Unida a nossa família espiritual, sirvamos ao Senhor com alegria. E pessoal, o tema de hoje deste vídeo será o seguinte: Deus não é Deus de solitário. Deus é gracioso. E o texto base que nós vamos usar para a meditação, para esse estudo, será Provérbios 18. Diz assim: o solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. O solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Já em Salmos 119, 114 vai dizer o seguinte: Tu és o meu refúgio e o meu escudo, na tua palavra eu espero. Deus é o nosso refúgio e o nosso protetor. Na palavra dele nós esperamos. Ele é a nossa defesa. Ele é o nosso guardião. Deus, meus queridos, verdadeiramente é gracioso para conosco. Diante desta palavra, Salmo 119, 14, vamos orar a Deus, invocar o seu nome, o seu poder sobre nós, o poder do Espírito Santo. Oremos. Ó Deus, Deus Todo-Poderoso, Deus gracioso, que derrama sua misericórdia, nos concedendo mais um dia de vida, nos concedendo, Senhor Deus, a paz, a tranquilidade, os recursos, os meios e nos proporcionando esse privilégio de podermos juntos estarmos aqui estudando a Tua Palavra, estarmos aqui confiados em Jesus Cristo, nos feitos de Jesus, nos méritos de Jesus na cruz, que o Senhor fala conosco, que o Senhor age no nosso meio, que o Senhor nos perdoa, que o Senhor nos concede a Sua graça salvífica, em Cristo Jesus. Salvação só em Jesus Cristo, nos méritos de Jesus Cristo. Jesus é o único e suficiente Salvador para as nossas vidas. Nós somos gratos, Senhor Deus, por Tua misericórdia, pelo Teu amor, pela Tua bondade, Deus. Eu peço humildemente que o Senhor fale aos nossos corações, que quem acessou essa mensagem possa ser tocado na mente e no coração pelo Teu Espírito Santo, que o Senhor possa agir poderosamente, destampando os tímpanos do ouvido e do coração, para que as palavras, as Tuas palavras, cheguem ao coração, o que for lido aqui da Tua mensagem, da Tua palavra, chegue aos corações, quebrantando, santificando, purificando, transformando, trazendo graça e misericórdia, Senhor Deus, vinda de Ti, regeneração aos corações, transformação da mente, para que a pessoa possa Te ver, Senhor Deus, revela-te a nós, para que possamos cada dia mais Te conhecer, Te buscar e Te servir. Mostra-nos, Senhor Deus, o Teu desejo para as nossas vidas, que possamos Te servir da maneira que Te agrada, para Teu louvor, para engrandecimento do Teu santo nome. Tudo eu Te peço e Te agradeço, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Fala aos nossos corações neste momento, em nome de Jesus Cristo, e sempre. Amém. Deus é gracioso para conosco. Glória a Deus, que nos dá acesso à sala do trono em Cristo Jesus e que se revela a nós através da Sua palavra, que possamos entender o que Deus tem para nós nesta meditação. Então acompanhe comigo de
ouvidos e mente aberta, atentos. Só para a gente pensar um pouco, vamos refletir juntos. Com fins didáticos, vamos usar um termo chamado arquétipo, que é um termo da psicologia. Me permitam usar esse termo. Essa palavra arquétipo dividida fica assim. Arqué quer dizer principal, mas tipo quer dizer impressão. Arquétipo, então, queridos, é um termo que designa um tipo, que é reconhecido por suas características em qualquer época, cultura ou região. Vamos fazer aí um exemplo, vamos desenhar isso. Se dissermos aqui a palavra mãe, mãe, rapidamente chega na sua mente, você puxa na memória, com todos os seus conhecimentos empíricos através da sua existência nessa terra, as características, você entende o que essa palavra quer dizer, quais são as características de mãe, em qualquer localidade. Se você vê uma mãe, você sabe as características do que essa palavra quer dizer, em qualquer idioma. Quais são os atributos? É um atributo universal para essa palavra. Mãe é a figura, a personagem que já está presente no nosso inconsciente coletivo quando falamos de determinado tipo. Mãe, pai. Sabemos as características atribuídas a esse título, digamos assim. Entenderam? Entendendo isso, vamos falar então do arquétipo do solitário. Quando se fala em solitário, também vem à nossa mente alguns atributos para essa figura, para essa personagem. Já está pré-determinado no inconsciente de toda a humanidade. A gente sabe, no sentido geral, os atributos do arquétipo. Quando se fala em solitário, o que será que vem na nossa mente então? Quais são especificamente esses atributos? A partir daí, vamos para o primeiro ponto do nosso estudo, em cima de Provérbios 18:1. O primeiro ponto que a gente vai analisar juntos e refletir aqui vai ser quem é esse tal solitário. Quem é o solitário? Então vamos refletir agora para a gente determinar quais são os parâmetros, quais são os atributos que a gente aplica com o nosso inconsciente coletivo a uma figura quando se fala solitário. Vamos partir para um exemplo maior, para a gente deixar bem claro o que é o solitário, o que é que está no inconsciente coletivo dessa figura, dessa personagem. Vamos então partir para falar de filme. Um filme muito conhecido. Quem curte filme, já aproveita e deixa aí o like no vídeo, hein? Vamos falar de filme aqui um pouquinho. Se você não curte, também já deixa o like nesse vídeo. Vamos falar, quando vem a memória, solitário. Isso mesmo. O Náufrago. Vamos falar do filme O Náufrago. Acho que todos se lembram. Quem não se lembra, vai ter spoiler. Alerta de spoiler. É um filme bem antigo, todo mundo já deve ter visto. Será que a figura do solitário, representada ali pela personagem, é um bom exemplo de solitário? A gente sabe que ele naufragou, o avião dele caiu e ele ficou perdido, isolado numa ilha. Será que esse é um bom exemplo para a gente distinguir o que é o solitário? A figura do solitário, o tipo, o arquétipo de solitário. Ali, naquela configuração, naquela localidade, naquela ilha, são atribuídos a ele várias características. Sobrevivente, sozinho, sem nenhum outro ser humano em volta. Será que tudo isso são realmente atributos do solitário que diz nesse versículo? O versículo diz o seguinte: o solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. E aí? Agora que vocês fizeram todo o desenho na mente do náufrago, do filme do náufrago, da personagem de Tom Hanks, já sabem a resposta? Pensou? Vamos pensar? Vamos botar a cabeça para raciocinar. A resposta é um solitário e sonoro não. O que o texto está dizendo sobre o solitário vai muito mais além e é o que nós vamos conferir agora juntos. O arquétipo, a psicologia em torno da personagem do filme O Náufrago, de jeito algum é o que se trata esse texto, a não ser que seja no sentido figurado, de que ele está afundado, perdido,
ilhado em si mesmo, desesperado, sem saída. Realmente essa era a situação, era a ocasião que se encontrava ali o perdido, o náufrago. Realmente era uma situação terrível dessa personagem no filme. Representa muito bem a situação da humanidade. Mas só se for nessa alegoria que pintamos aqui agora, essa paisagem, que poderia ser uma analogia para o solitário. Vamos conferir isso agora, passo a passo, segue comigo o pensamento. Vamos conferir juntos na Palavra de Deus. Em Lamentações 3, de 28 a 29, vai dizer o seguinte, presta atenção, assente-se o solitário e fique em silêncio, porquanto esse jugo Deus pôs sobre ele. Ponha a boca no pó, talvez ainda haja esperança. Ponha a boca no pó, talvez ainda haja esperança. Lamentações 3, de 28 a 29. A Bíblia, meus queridos, não é psicologia humana. Ela é a psiquiatria de Deus. É saber, é tratamento, é cura, é poder de Deus. A Bíblia é poder de Deus. Porque, veja, a palavra de Deus diz que o solitário insurge contra a verdadeira sabedoria. E essa mesma palavra de Deus nos diz que o temor do Senhor é o princípio do saber. Mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Vou repetir. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. A pessoa não quer ouvir. É loucura. Porque também em Provérbios 9:10 vai falar o seguinte: aonde começa o ser humano a ser sábio? Diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Veja bem, observa que santo está com letra maiúscula, então se refere a Deus, a Jesus Cristo. Buscar se empenhar em estudar os seus ensinos é o princípio do saber. Isso é ser prudente na vida e temer a Deus. Olha só agora, preste muita atenção, hein? Vamos conferir Eclesiastes 12, vai dizer assim, 12 de 13 a 14. De tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Provérbios 1:7. E aqui agora vai dizer em Eclesiastes 12:13, de tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Teme a quem? A Deus. E guarda o quê? Os seus mandamentos. Os mandamentos de Deus, de Jesus Cristo. Ser discípulo de Jesus, buscar em se empenhar a estudar, meditar na sua palavra, ruminar na sua palavra, porque isto é o dever de todo homem. Quem anda sozinho é aquele que não conhece a Deus, ele não teme a Deus. Quem anda sozinho é aquele que não conhece Jesus. Não conhece Jesus Cristo, não é seu discípulo, não busca aprender os seus ensinamentos. Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesses conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Está em João 14, de 6 a 7. Ou seja, não conhece a Jesus, não segue os seus ensinamentos, então não conhece a Deus. Então não conhece a Deus. Não segue a Jesus, então você está sozinho. É um solitário, pois não teme a Deus. Se nós não seguimos a Jesus, nós estamos sozinhos. Nós somos um solitário, pois não tememos a Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Provérbios 9:10. O conhecimento de quem? Do santo Jesus Cristo.
o único e suficiente Salvador para as nossas vidas. Leia João 3,16 na sua Bíblia. O solitário, ele insurge contra a verdadeira sabedoria. Ele é rebelde contra Deus. Vai dizer em Salmos 68:6 o seguinte: só os rebeldes habitam em terra estéril. Só os rebeldes habitam em terra estéril. Em Gênesis 3, a gente vê muito claro isso. Adão e Eva foram rebeldes contra a ordem, a vontade de Deus, e a consequência foi a solidão, separação da comunhão com Deus. Depois leia na sua Bíblia com calma, capítulo 3 do livro de Gênesis. Capítulo 3 do livro de Gênesis. Disse a serpente à mulher: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Gênesis 3:5. Querer ser igual a Deus, achar que sabe mais do que Deus, não tem temor a Deus. Esse é o nosso pecado de rebelião contra Deus, a autoridade máxima. Achar que sabemos mais do que Deus, o Deus que tem todo o conhecimento, toda a sabedoria. Diz lá em Provérbios 1, repetindo novamente: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas o solitário se rebela. Insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Ele acha que sabe mais do que Deus, porque ele quer externar o que está dentro de si, dentro de seu próprio coração insano. Não aceita a palavra da verdade, e o coração do homem é enganoso. Isso se encontra na palavra de Deus em Jeremias 17:9. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Quem conhecerá seu próprio coração? Então busque se conhecer e conhecer a Deus, temendo a Deus na sua palavra revelada. A Bíblia é a palavra de Deus revelada ao coração do ser humano, ao coração do homem, porque enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Jeremias 17:9. Muita atenção, o que o solitário produz é de si para si mesmo. É ele que é dono da falsa verdade em si mesmo e a reproduz como expressão. Nós vemos as expressões do solitário o tempo todo, em todos os lugares. Os homens tiram de si mesmos mensagens mortas, diz a palavra de Deus em João 6:53. Depois leia com mais calma na sua Bíblia todo o capítulo de João 6. João 6:53. É a síndrome de Eva e Adão achar que sabe mais do que Deus. Coração soberbo. O coração daqueles que se rebelam contra Deus recebem a ira de Deus, a morte. Em vindo a soberba sobrevém a desonra, mas com os humildes está a sabedoria. Provérbios 11:2. Em vindo a soberba sobrevém a desonra, mas com os humildes está a sabedoria. O solitário não briga contra a corrupção do seu coração. Ele quer ser dono de si, autossuficiente. Ele é egoísta, avarento, narcisista. Ele olha só para o seu umbigo. Ele não perdoa, ele não sabe o que é ser um agente abençoador. Leia na sua Bíblia Mateus 6:14-15. Mateus 6:14-15 e João 20:23. Em Provérbios 2 diz o seguinte: vamos se ligar: para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o coração ao entendimento. Para fazeres o que? Atento à sabedoria, o teu ouvido. A sabedoria onde? Ao ouvido. E para inclinares o que? O coração ao entendimento. A sabedoria. E se clamares por inteligência e por entendimento alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus.
Foi tudo que falamos até agora. Se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos no seu coração, busque na palavra de Deus, escave, rumine, clame a Deus em oração, busque e invoque o seu nome em nome de Jesus Cristo, como a tesouros escondidos na sua palavra. Jeremias 33:3, confere na sua Bíblia. Então entenderás o temor do Senhor. Na palavra de Deus, buscando a sabedoria como a prata, coisa valiosa, e como a tesouros escondidos a procurares, coisa preciosa. Então entenderás o quê? O temor do Senhor. Estamos falando desde o começo. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos, quem não ouve, desprezam a sabedoria e o ensino. Provérbios 1:7. Se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Provérbios 2:2-5. Alguém sozinho é a ovelha perdida, é o filho pródigo, é o doente marginalizado, desprezado, humilhado. Exemplos: o cego de Jericó, Zaqueu o publicano, prisioneiros em religiosidades, abre parênteses, os judeus em João 6,52. Leia na sua Bíblia, João 6,52. Presos em filosofias vãs, em conhecimento deste mundo, etc. Esses são os solitários. O solitário não anda em família. Solidão é tristeza. Solidão é tristeza, é falta de celebração, é um mal. É um mal. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8, de 31-32. Meus queridos, só existe uma verdade, e ela é a palavra de Deus. Por que ela é verdade? Porque é a palavra de Deus. Temam ao Senhor, reconheçam isso, que Deus existe, que a sua palavra é genuína, é verdadeira, porque Deus assim aprove mantê-la intacta. Chegou até nós intacta. A palavra de Deus é a verdade. Só existe uma verdade. A verdade não é relativa. E a verdade é a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus. E Jesus está falando desta verdade em João 6,53. Leia depois na sua Bíblia, João 6,53. Já falamos desse versículo aqui e estamos novamente enfatizando. João 6,53. Jesus fala da verdade. Segundo ponto, que a gente vai conferir juntos, mas se você chegou até aqui neste vídeo, quero lembrar você de deixar o like. Se ainda não carimbou o joinha no vídeo, marca o gostei, compartilha se essa palavra está sendo edificante ao seu coração, abençoadora na sua vida, abençoe outras pessoas. Deixa seu comentário, compartilha nas suas redes sociais, nos seus grupos do WhatsApp, beleza? Compartilha com seus amigos e deixa o joinha missionário para contribuir aqui com o canal. Então vamos para o segundo ponto do nosso estudo, que é o seguinte: com Jesus você não é solitário, você vive em rebanho. Vamos conferir em Isaías 40:11. Diz assim: como o pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio, as que amamentam ele guiará mansamente. Isaías 40:11. Agora vamos conferir Gálatas 2:20, diz o seguinte: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Com Deus você nunca está sozinho. Mateus 28, de 18-20, vai dizer o seguinte, presta atenção. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra.
Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Diz o quê? E eis que estou convosco. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Jesus disse: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Mateus 28, 20. Você pode ser solteiro, você pode ser viúvo, você pode não ter filhos nem parentes. Você pode até ter perdido tudo como Jó. Mas você nunca estará sozinho. Porque a palavra diz: vivo pela fé no Filho de Deus. Se você vive pela fé no Filho de Deus, que nos amou e se entregou por nós, você não estará sozinho, porque ele diz: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Deus faz que o solitário more em família, tira os cativos para a prosperidade, só os rebeldes habitam em terra estéril. Com Deus, sozinho você não fica. Você encontra o bom amigo. No verso 24 do nosso texto base desse estudo, Provérbios 18, vai dizer o seguinte: há amigo mais chegado do que um irmão. Provérbios 18, 24. Há amigo mais chegado do que um irmão. E Jesus é o bom amigo. A gente vai conferir em João 15. Está escrito, presta atenção. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vô-lo conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. João 15, de 12 a 17. Com esse amigo você passará a ser amigo de outras pessoas. Veja bem, reflita nos versos 16 e 17. Olha só, não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vô-lo conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vá e deis fruto. Esse é o amigo mais chegado que um irmão. É aquele amigo que fala do evangelho da salvação de Cristo para as outras pessoas. É o Salmos 66:8 que conferimos. Deus faz que o solitário more em família, tira os cativos para a prosperidade, só os rebeldes habitam em terra estéril. O solitário, ele é estéril, não produz frutos. Mas quando você tem um amigo mais chegado do que um irmão, ele te convoca para ir e fazer discípulos, para você pregar esse evangelho de salvação, para você sair da perdição, do isolamento, da solidão e congregar com outros irmãos, com outros amigos em Jesus Cristo. Jesus é o Salvador das nossas vidas, o único e suficiente Salvador para as nossas vidas.
João 3,16. Então, queridos e amados, sabendo disso, que Jesus é o bom amigo, o amigo mais chegado do que irmão, vamos partir para o terceiro ponto do nosso estudo, que é Deus que incumbe missões, serviços. Incumbiu ao amigo a responsabilidade de levar a boa nova. Incumbiu ao amigo a responsabilidade de levar a boa nova. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Mateus 20:28. Mas para servir e dar a sua vida em resgate. O bom amigo Jesus Cristo deu a sua vida em resgate por muitos. Agora que não somos mais solitários, nós deixamos os nossos próprios interesses, deixamos o nosso ego, a nossa soberba e vamos passar a pensar mais nos outros do que em nós mesmos. Empatia, ser submisso ao Senhor, temer a Deus. O princípio do saber, o princípio da sabedoria é temer a Deus. Salmos 15 vai dizer o seguinte, presta atenção: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Por amor ao bom amigo, a Jesus Cristo, amigo mais chegado do que irmão, a Ele, ao nome dEle, damos glória, por amor à sua graça, à sua misericórdia, a graça salvífica e a fidelidade dEle em nos alcançar, em enviar seu Filho unigênito por seu amor, para nos resgatar, nos redimir. Jesus é o nosso Salvador. Leia a sua Bíblia em João 3,16. Vamos recordar as palavras do próprio Senhor Jesus em Atos 20:35, que diz o seguinte: mais bem-aventurado é dar que receber. Atos 20:35. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Eclesiastes 4:9. Vamos usar agora mais uma figura para desenhar a nossa lição. Para extrair a nossa lição, concatenar as nossas ideias, vamos usar a figura da videira. A uva só dá em cachos e não dá sozinha. E no cacho não importa o tamanho, qual é a menor e qual é a maior. O que importa é que ambas produzam alimento. Se tirarmos do cacho a grande ou a pequena, ela morre. A uva fora do cacho, ela vai morrer. Ou seja, a igreja tem que estar unida, ligada ao rebanho do bom pastor, ao rebanho do amigo mais chegado do que irmão, o bom amigo, Jesus Cristo, o único e suficiente Salvador para as nossas vidas. Precisamos estar na companhia de pessoas e caminhar com elas, é uma necessidade, é a unidade do corpo de Cristo, unidade do corpo de Cristo. Precisamos estar na companhia de pessoas e caminhar com elas, é uma necessidade. Mas levanta da opressão o necessitado e faz aumentar a sua família como um rebanho. Salmos 107:41. Deus é contigo. Se Deus é contigo, então você não é solitário. Então deve servi-lo, porque Deus é rei, revestido de majestade. Ele é o Senhor, Senhor de tudo, das nossas vidas, do nosso querer. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Senhor Deus meu, como tu és magnificente, sobrevestido de glória e majestade, coberto de luz como de um manto. Salmos 104, de 1 a 2. Como tu és magnificente, sobrevestido de glória e majestade, coberto de luz como de um manto. Salmos 104, de 1 a 2. Que possamos, queridos, deixar cada vez mais de sermos solitários e passarmos mais a mais e cada vez mais a pensar na obra missionária do que em nós mesmos. A pensar no reino de Deus, amar mais nossos irmãos como a nós mesmos. Como diz em Gálatas 5,14,
porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, ame o seu próximo como a você mesmo. Ame o seu próximo como a você mesmo. Davi era amigo de Deus em todo o tempo de batalha e dificuldades. Mesmo peregrino sozinho no deserto, ele estava diante de Deus. Ele era amigo de Deus. Ele não era solitário. Leia depois essas passagens da vida de Davi para você entender minuciosamente o que se passa, as circunstâncias. Leia 1 Samuel, capítulo 21 e 22 na sua Bíblia, que vai tratar sobre a peregrinação de Davi. Em Lucas 3,11, a palavra de Deus vai dizer: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Presenteie alguém que você ame. Doe-se. Ame o próximo, ame as pessoas. Seja como João Batista, mensageiro de Cristo. Leve esse presente às pessoas. Seja como João Batista, arauto do rei. Leve esse presente às pessoas. O bom amigo, o amigo mais chegado do que irmão, Jesus Cristo, nosso único e suficiente Salvador. Jesus Cristo, o único e suficiente Salvador para as nossas vidas. Como diz em Provérbios 25:3, diz assim: como o frescor de neve no tempo da colheita, assim é o mensageiro fiel para com os que o enviam, porque refrigera a alma dos seus senhores. Seja como João Batista, mensageiro de Cristo, leve esse presente às pessoas. Como o frescor de neve no tempo da colheita, assim é o mensageiro fiel para com os que o enviam, porque refrigera a alma dos seus senhores. E isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância, ceifará. 2 Coríntios 9:6. Que possamos ter sede de Deus cada vez mais, sede desse nosso Deus gracioso, para trabalharmos fielmente, firmemente e arduamente na sua semeadura. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Salmos 42, de 1 a 2. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja, como terra árida, exausta, sem água. Assim eu te contemplo no santuário, para ver a tua força e a tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. Salmos 63, de 1 a 3. Agora vamos ver o verso 5. Como de banha e de gordura farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca te louva. Como de banha e de gordura farta-se a minha alma. Como de banha e de gordura. Necessidade de Deus de nos nutrirmos na sua palavra, na leitura bíblica, na meditação da sua palavra, no estudo bíblico, em oração buscando ao Senhor. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. E volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Se encontra em Isaías 55, 6 a 9. Deus seja louvado, glória a Deus nas maiores alturas. E para finalizar, eu quero deixar ao seu coração a citação que tínhamos feito anteriormente,
de João 6,53, que vai dizer o seguinte: respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Jesus disse: em verdade vos digo, não tendes vida em vós mesmos. Essa é a verdade. João 6,58 vai dizer: este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram, e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Quem comer este pão viverá eternamente. Glória a Deus nas maiores alturas. Salmos 67, de 1 a 2. Seja Deus gracioso para conosco. Seja Deus gracioso para conosco, e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. E faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. Aleluia! Glória a Deus nas maiores alturas. Se você chegou até aqui e ainda não é inscrito, se inscreva nesse canal com o sino ativado, convide outras pessoas também a virem para cá, apoiar o canal, se inscrever, comentar, deixar o like e principalmente compartilhar. Like missionário aí no vídeo e compartilhamento, compartilha nos seus grupos do WhatsApp, nas suas redes sociais, esse vídeo com todos os seus conhecidos. Nick falando aqui, Deus abençoe a sua vida através da sua palavra, em nome de Jesus.